seguir, apresento as minhas comprovações pessoais, de forma a estimular que outros tentem se projetar e tirem as suas próprias conclusões. Algo que me trouxe grande satisfação pessoal, foi poder ter visto o meu corpo físico na cama, após projetar-me dentro do próprio quarto, alguns anos atrás. Naquela oportunidade, constatei de forma incisiva que a sede da nossa consciência não é o corpo material. Lembro-me que observei ao meu veículo físico por um tempo bastante razoável e concluí que eu estava excessivamente magro. À época, eu perdera cerca de 20 quilos devido a uma gastrite crônica. Em uma outra vez, também obtive uma comprovação de viagem astral. Numa determinada noite, eu recebera uma ligação telefônica de uma amiga, que narrou a sua felicidade em estar na fase final da construção de sua casa. Ela enfatizou que acabara de receber os vidros de todas as janelas, detalhando o tipo de material, que não era liso, mas sim composto por pequeninos quadrados. Eu concluí que os vidros das janelas dela deveriam ser como os da porta de entrada do meu apartamento, comentando isso com ela. Após o telefonema, esqueci-me do assunto, e, mais tarde, recolhi meu leito. Para minha surpresa, num dado momento da noite, descobri-me no local onde eu examinava um pedaço de vidro. E eu concluía que o vidro da minha amiga não era igual aos vidros da minha porta, pois os quadrados dos vidros dela eram realmente minúsculos. Despertei pela manhã seguinte, recordando aquilo que eu julgava ter sido um mero sonho, já que eu conversara sobre o assunto um pouco antes de dormir. 2 dias depois, por obra do acaso, fui até o bairro onde minha amiga morava, a cerca de 50 quilômetros de onde eu residia. Ela insistiu e me levou até o terreno onde estava sua nova casa em construção. Ao entrar na residência, pude observar os vidros espalhados pelos cômodos, e, para minha surpresa, eram exatamente como eu tinha visto no sonho. Eu concluíra, então, que estivera projetado no local da obra, cujo endereço já conhecia desde antes, pois visitara o local quando a obra estava num estágio menos avançado. Numa outra oportunidade, tive uma boa confirmação de experiência extracorpórea, ao conversar pela manhã com um amigo, com o qual eu trabalhava num centro espiritualista. Eu lhe disse que sonhara com ele e, para minha surpresa, ele falou, de supetão, que também sonhara comigo. Então, pedi a meu amigo que narrasse o que lembrava. Foi algo especial. Ele disse, em resumo, que estivera em determinado local ajudando a pessoas necessitadas e que eu apareci lá para auxiliar também. Contou-me vários detalhes que correspondiam, em grande grau, a tudo que eu recordava da última noite. Concluímos que estivéramos juntos no mundo extrafísico, realizando uma tarefa assistencialista. Quando nos projetamos numa dimensão bem próxima energeticamente do mundo terreno, é possível obter fortes indícios da veracidade de uma viagem astral. Ver o próprio corpo na cama é um caso clássico, a experiência com o vidro também se enquadra nesta categoria, mas ainda vou assinalar 3 viagens deste tipo. Numa delas, quando eu retornava ao corpo físico, pude observar o céu que já clareava com o nascer do sol. Sua cor era de um azul profundo e indicava que estava no momento de eu despertar para ir trabalhar. Assim que abri os olhos materiais, corri para a janela e olhei para o céu. Notei que era o mesmo tom de azul que eu observara no astral. De fato, estava na hora de tomar café para arrumar para o trabalho. Num outro dia, estava fora do corpo, próximo ao meu leito. Recordo que vi o velho relógio, que marcava um horário nítido. Pensei que precisava ir para minha empresa e, imediatamente, já estava no meu corpo material. Sentei-me na cama e, em seguida, mirei o relógio de cabeceira. Ele apontava exatamente a hora que eu vira no mundo extrafísico, instantes antes. Recentemente, estava projetado próximo à entrada de meu apartamento, quando notei uma sombra passar muito rápido por debaixo da porta, indo sumir na cozinha. Concluí que era uma pequena barata. Pela manhã, quando despertei, lá estava a baratinha já morta,
pois eu dedetizara a residência havia pouco tempo. Bem, com esta minha exposição, espero ter provocado uma curiosidade sadia naqueles que se interessam em experiências extrafísicas e mesmo naqueles que francamente duvidam desta possibilidade. Saudações a todos. Relato e confirmação de experiência. O relato a seguir, que está no livro Experiências Extrafísicas 2, reforça a série de exemplos citados no artigo anterior. Foi um acontecimento realmente curioso, que ocorreu comigo já há muitos anos atrás. Era um domingo e deitei-me cansado, próximo à meia-noite. Adormeci rápido e profundamente, despertando às 4h da madrugada do dia seguinte. Bebi água e tornei a deitar-me, mas passei a dormir pessimamente. Eu projetava-me para a casa de uma amiga, mas logo voltava para o corpo, acordando, para voltar a projetar-me, num ciclo que se repetiu diversas vezes, até de manhã. O que de fato percebia, cada vez que me projetava involuntariamente, é que eu chegava na casa da minha amiga, no quarto dela, onde estava seu filho, que tentava dormir com ela. Ali eu me aconchegava, num canto do quarto ao nível do chão, para adormecer também. Eu estava cansado e sonolento, mesmo estando projetado. Eu só pensava em dormir e nem questionava o que estava fazendo ali. Contudo, cada vez que tentávamos iniciar o sono, o rapaz erguia-se de supetão e começava a falar coisas sem nexo. Por exemplo, parecia estar contando piadas, despertando a todos no recinto. Cada vez que ele fazia isso, eu retornava bruscamente ao corpo material, acordando brevemente, para tornar a dormir e me projetar para lá novamente. Isto terminou às 8h da manhã, quando resolvi levantar-me de vez. Não é preciso salientar, que eu estava muito cansado com aquela noite mal dormida. Mais tarde, liguei para minha amiga e ela me informou que no meio da madrugada o seu filho, um jovem de 20 anos à época, lhe pedir ajuda, já que estava com uma febre alta. Ela deu-lhe um remédio antifebril e chamou para dormir no seu próprio quarto. Então o jovem, uma vez acomodado no quarto dela, passou a delirar por grande parte da madrugada até quase pela manhã, falando, com frequência, coisas sem sentido. Esta situação foi o que presenciei, cada vez que eu me projetava para o ambiente onde eles estavam. Embora estivesse no astral com um grau de lucidez inadequado, pude captar o contexto geral da situação, apesar de eu não ter compreendido que o rapaz estava doente. Destaco o fato de eu ter me projetado, involuntariamente, por diversas vezes para lá. Creio que isto possa ter acontecido por dois motivos. Um deles é que, já naquela época, eu tinha fortes laços de amizade com a família citada, estando acostumado a passar muitos finais de semana junto a eles. Neste caso, posso ter me dirigido inconscientemente para lá, devido ao magnetismo criado entre nós. Por outro lado, posso ter sido levado por algum amparador para aquele recinto, naquelas circunstâncias, de modo a contribuir energeticamente para a recuperação do jovem. Por fim, ressalto que, embora esta sequência de projeções tenha sido na semiconsciência, foi possível confirmá-la após considerar o que ocorreu no plano físico, no mesmo período em que eu me projetava. Capítulo 8. Artigo Projeção Astral e Mediunidade. Escrito originalmente em 01 de janeiro de 2009, e revisado em 15 de outubro de 2011. Relato Atividade mediúnica no astral. Data da experiência, 28 de agosto de 2001. Caros amigos, neste artigo apresentamos alguns aspectos da relação entre mediunidade e projeção astral. A princípio, é importante lembrar algumas definições sobre mediunidade, oriundas de livros que são referências. Segundo Allan Kardec, a mediunidade é uma faculdade dos médiuns, e, no Livro dos Médiuns 1, consta que a palavra medium vem do latim, significando meio ou intermediário. Ou seja, médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre as duas dimensões da vida, isto é, entre a dimensão espiritual,
mundo dos espíritos, e a dimensão material, mundo terreno/encarnados. Conforme GMN 2, mediunidade é a faculdade dos médiuns ou sensitivos de serem meio aos fenômenos paranormais. De acordo com ele Palhano Júnior 3, mediunidade é a faculdade que tem as pessoas, médiuns, em maior ou menor grau, de receber comunicações ou perceber os espíritos ou o mundo espiritual. Portanto, o que é fundamental na definição do que é mediunidade, é a questão da intermediação. Ou se intermedia outras consciências, ideias de desencarnados ou de pessoas projetadas, ou se intermedia informações inerentes a outras dimensões da vida, mundo espiritual, plano astral e outras denominações, trazendo para a Terra esclarecimentos de como é a vida fora da matéria, das paisagens encontradas, da aparência dos seres menos densos que nós, etc. Quanto à projeção astral, definiremos de forma simplista, que é a capacidade que temos de sairmos do corpo físico, usando um veículo sutil de manifestação da consciência, de forma a interagir no mundo imaterial, com algum grau de lucidez. São as também chamadas experiências fora do corpo, EFIX. Bom, após estas conceituações, é relevante levantar a seguinte questão: a projeção astral pode ser considerada um tipo de mediunidade? Conforme a agregação das três definições de mediunidade, pode-se concluir que esta faculdade inclui a intermediação entre o mundo sutil e o plano terreno, de forma ampla. Assim, se o projetor vai ao mundo extrafísico com lucidez, e traz para o plano material a memória de informações obtidas de outras consciências, ou sobre o que existe do outro lado, ele está intermediando. Ou seja, neste caso, a projeção astral pode ser considerada uma mediunidade. No entanto, se o indivíduo sai do corpo e tem lucidez no astral, mas, ao voltar ao plano físico, de nada se lembra, ele não intermediou. Portanto, nesta situação em que há uma projeção astral sem rememoração, não se pode afirmar que há uma mediunidade em ação. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que um médium ostensivo terá maior facilidade em conseguir viagens astrais conscientes, com rememoração. Porém, a ligação entre mediunidades comuns, como intuitiva e a de incorporação, e a projeção astral consciente não é obrigatória. Nem todos os bons médiums atuantes realizam viagens astrais lúcidas com a rememoração. Alguns bons projetores nunca manifestaram uma mediunidade evidente. No entanto, não há como negar que há uma correlação entre ambas capacidades, e não é nada incomum que as duas ocorram naqueles que direcionem suas energias, se dedicando tanto à mediunidade como às EFIX. Compreendo que a ligação entre mediunidade e projeção está na questão do desenvolvimento dos chakras. Se o indivíduo tem um bom desenvolvimento em alguns desses centros energéticos, estará apto a desempenhar tanto uma função, quanto a outra, conforme seus esforços conscientes e também de acordo com o que chamo de programação existencial, aquilo que os espíritos mais conscientes de sua condição evolutiva planejam, antes de reencarnar. Um outro aspecto interessante da relação viagem astral, mediunidade, é que os médiuns, com frequência, são retirados de seus corpos pelos amparadores, para iniciarem tarefas 2 ou 3 dias antes de uma sessão espírita, espiritualista ocorrer no ambiente terreno. Ou seja, o trabalho espiritual dos centros inicia-se previamente nas dimensões sutis, tendo continuidade no plano material na data da sessão, perdurando às vezes nos dias seguintes, novamente no astral. Assim, os médiuns fazem projeções e recordam-se de fatos que, quando comentados, percebe-se que vários integrantes do grupo estiveram no mesmo lugar do umbral, por exemplo, realizando as mesmas tarefas. Inclusive, não é tão incomum a lembrança de que os médiuns estiveram no mundo sutil incorporados com seus guias. Isto se dá porque, mesmo no mundo extrafísico, a entidade incorporante se apresenta com um corpo astral menos denso que o do médium projetado, possibilitando o processo da incorporação. Por fim,
É importante citar que ainda há, pelo menos, mais um fator digno de nota na relação entre mediunidade e projeção astral: a apometria. Contudo, não é o objetivo deste artigo tecer comentários sobre esta questão, o que deixamos para os interessados buscarem, por si mesmos, informações a contento. Relato atividade mediúnica no astral. O relato que coloco a seguir, disponível também no livro Experiências Extrafísicas 2, tem caráter complementar em relação ao artigo expresso anteriormente. Essa experiência ocorreu sem que eu realizasse exercício projetivo. De uma forma geral, a lucidez foi razoável, e há aspectos dignos de nota. Recordo que eu estava numa construção, semelhante a um hotel, que, por sua vez, estava localizada numa extensa área jardinada, muito bela, que possuía também árvores de grande porte. Alguém, que atuava como um amparador, me fazia companhia naquele lugar, que parecia ser um dos quartos do hotel. Eu admirava a paisagem pela janela daquele cômodo, quando pude ouvir parte da conversa de pessoas no quarto ao lado, por um processo estranho. Eu me sintonizara com a energia daquelas pessoas, e, em especial, com a história relacionada a um homem, que pertencia a um tipo de máfia. Compreendi que o mafioso cometera vários assassinatos e tinha um filho que ainda era criança. Possivelmente, o mafioso estava projetado como eu. Na sequência, houve um evento, algo parecido com uma festa sóbria, no hotel, onde o amparador aproveitou o ensejo e me apresentou ao mafioso, que estava acompanhado de seu filho, um bebê no seu colo. Cumprimentei-o e passei a brincar com a criança, que correspondia alegremente. O mafioso, que tinha um ar desconfiado, demonstrou surpresa pelo bebê ter gostado de mim. Após o evento, retornei ao quarto. Eu estava acompanhado do amparador. Em seguida, bateu à porta do quarto um outro homem. Eu disse a este que iria apresentar-lhe alguém o mafioso, mas não revelei pormenores. Eu estava confiante e nada me era estranho. Parecia que eu cumpria o roteiro de um planejamento prévio. Então fomos, eu, o amparador e este homem que bateram à porta, para um outro quarto, onde já estava o mafioso, que nos aguardava. Ao chegarmos no novo recinto, de fato lá estava o mafioso, que parecia manter alguma expectativa quanto àquele encontro. Logo que adentrei, caí num transe mediúnico, que não me tolheu a consciência por completo. Eu podia continuar observando o ambiente, mas não era mais o senhor pleno dos meus atos e palavras. Aliás, naquele momento eu falava numa língua estranha e iniciava um gestual até unir minhas duas mãos em concha. Notei que entre elas surgira uma espécie de alimento, uma materialização, em nível astral, de algo. Continuei transmitindo informações numa língua desconhecida, e, através dos gestos que realizava com os braços e mãos, indicava que daria um pouco daquele alimento para cada um dos presentes. Este gestual foi repetido por 2 vezes e, na terceira vez, a entidade que se comunicava através de mim, passou a falar em português claro. Pelo menos agora eu compreendi o que era transmitido. Vou repartir este alimento em nome do Pai, e deu uma parcela para o mafioso, em nome do Filho, e deu um pouco para o homem que batera recentemente à minha porta, e em nome do Espírito Santo, e deu uma porção para o amparador. Em seguida, a entidade declarou, Amém, e pôs um pouco do alimento em minha boca. Havia uma vibração forte no ambiente e todos estavam emocionados. Notei, apesar de estar na semiconsciência de uma atividade mediúnica, que o mafioso passara a chorar muito. Pude, ainda, entender que ele dizia que há muito tempo estava pedindo por um alimento, que desse conforto ao seu coração. O seguir, novamente a entidade comunicante realizou o gestual, repartindo, da mesma forma, o alimento que restava entre as minhas mãos astrais, ainda unidas em concha. Nesta segunda etapa de doação, pude perceber que meu rosto astral estava encharcado por uma substância gelatinosa. Esta substância, que provavelmente era ectoplasma,
também estava minando da minha boca e pelas mãos. Rapidamente eu ficara encharcado com aquilo, até que houve um lapso de minha memória. Retornei ao corpo físico atordoado pelo acontecimento. Abri os olhos materiais, procurando me localizar e notei que estava no meu quarto. Olhei de imediato para os vidros da porta da minha área de serviço, de onde provinha a claridade do dia que nascia. No entanto, não vi os normais vidros transparentes da porta. Eles estavam transformados num vitral de igreja em mosaico. Haviam cores diversas, em tons pastéis, sendo que no meio havia uma imagem de Jesus crucificado. Pisquei os olhos e a visão persistia. É claro que persistia, pois estava vendo através do chakra frontal, mas, naquele momento, a surpresa tolheu um raciocínio mais efetivo. Então fixei meu olhar, esperando o processo de evidência terminar. Aos poucos a imagem do vitral de igreja foi sumindo, dando lugar aos vidros comuns da minha porta. Mantive-me deitado na cama por alguns minutos, aproveitando a energia boa que ficara em meu organismo, sobretudo no chakra cardíaco, até que resolvi levantar e anotar este relato. Capítulo 9. Artigo Aspectos sobre rememoração de viagens astrais. Escrito originalmente em 22 de agosto de 2010, e revisado em 06 de novembro de 2011. Relato Teste Espiritual e Reencontro. Data da experiência, 31 de janeiro de 2002. Raríssimos são os viajantes astrais que conseguem consciência contínua com frequência, isto é, deitam-se para fazer um exercício projetivo e saem do corpo lúcidos, para, em seguida, realizar algumas atividades conscientes e retornar ao veículo físico, sem lapsos de memória. A maioria das pessoas que realizam viagens astrais lúcidas, não trazem para a chamada mente consciente as lembranças de suas atividades extracorpóreas. Simplesmente não se recordam. As ações lúcidas ficam armazenadas no inconsciente, ou apresentam memórias parciais ou distorcidas. Com certeza, este é um ponto de estrangulamento relevante no registro consciente de experiências extrafísicas. Não raras vezes, ao nos encontrarmos lúcidos no astral, nos preocupamos com a questão da rememoração. Então, nos perguntamos, será que vou lembrar de tudo que estou vendo? Ou, em outras oportunidades, dizemos para nós mesmos, não posso esquecer isso. Portanto, entre o estado de dúvida e o de desejar recordar, diversas vezes, acabamos por retornar abruptamente ao corpo denso, interrompendo experiências interessantes. Assim, o presente artigo pretende contribuir para o esclarecimento desta questão, que é parte importante para o sucesso pleno das incursões no astral. A princípio, colocaremos os tipos de rememoração possíveis, baseados em experiência própria, para uma projeção astral. Antes, ressalto apenas que o processo de rememoração pode se dar do início para o final das atividades exercidas, ou do final para o início, logo após o despertar do projetor em seu leito. Num nível ideal, mas de ocorrência limitada, está a rememoração integral. Esta modalidade engloba todos os momentos lúcidos que a pessoa teve fora do corpo, relembrando-se toda a sequência de atividades e detalhes dos fatos, com clareza completa. A seguir apontamos a rememoração parcial, que é um tipo comum entre os projetores, consistindo na recordação incompleta da experiência lúcida no astral. Neste caso, quando o viajante tem sorte, o esquecimento é relativo às partes menos importantes de suas atividades. A terceira forma de lembrança pode ser denominada rememoração condensada, que é uma maneira de recordar resumida, das partes mais importantes de uma vivência lúcida fora da matéria. Neste caso se perdem alguns detalhes, mas o contexto geral fica registrado na mente. Uma experiência com este tipo de rememoração pode ser exemplificada assim: recorda-se a ida para uma tarefa extrafísica com outros projetores e amparadores, primeira fase. Em seguida,
Lembra-se que a tarefa foi de esclarecimento a entidades desequilibradas em zona umbralina, segunda fase, e, por fim, foi recordado que o retorno para o corpo físico foi difícil, terceira fase. É claro que, nesta modalidade de rememorar, podem ser captados um pouco mais de detalhes do que forneceu-se no exemplo acima. O quarto tipo de rememoração pode ser chamada rememoração distorcida, que é bastante comum entre viajantes do astral, e que, por diversos motivos, não conseguem recuperar as lembranças com nitidez. Nesta modalidade, por ser muito frequente, nos estenderemos mais, apresentando alguns exemplos. Uma situação comum de rememoração distorcida, com a minha pessoa, é o caso de um fenômeno que chamo de identificação. Exemplificando, uma vez obtive uma informação no astral, talvez através de um amparador, de que uma pessoa perderia o pai em breve. Esta informação ficou registrada na minha mente, na forma de um sonho, em que meu pai falecia e eu ficava muito abatido. No entanto, um pouco antes e logo após ao despertar no corpo material, ponderei que meu pai já havia falecido há anos e aquilo não fazia sentido. Porém, ao longo da semana, o pai de um funcionário da minha empresa faleceu abruptamente, e pude ver, de fato, o alto grau de abatimento do rapaz. Bem, na realidade o que ocorreu, de minha parte, foi uma possível experiência extrafísica com rememoração distorcida, através de um fenômeno que chamo identificação. Explicando melhor, no astral eu me identificara com o sofrimento por vir do meu colega de trabalho, de tal maneira que, ao trazer a memória do que estava por acontecer, assumi aquele sofrimento como se fosse meu. Ou seja, a possível viagem astral lúcida que tive, depois de um processo de distorção na rememoração, transformou-se num sonho simbólico premonitório. Numa outra oportunidade, creio que fui avisado por algum amparador, sobre os problemas que teria numa viagem a trabalho. A situação ficou registrada na minha mente, após noite conturbada de sono, na forma de um sonho, onde eu estava discutindo com pessoas, todas sentadas em cadeiras, enquanto eu estava sentado no chão. Poucos dias depois, durante uma viagem de negócios, fiquei em situação desvantajosa. Aí, compreendi que o sonho fora possivelmente algum tipo de experiência extrafísica lúcida, mas com rememoração distorcida, resultando num sonho simbólico premonitório. É claro que, aqui, não pretendo reduzir a questão premonitória à interferência exclusiva de amparadores. Provavelmente, premonições, simbólicas ou não, ocorram por outros mecanismos além deste, mas que não fazem parte do escopo deste artigo. Outra circunstância em que possivelmente acontece uma rememoração distorcida, a partir de uma viagem astral consciente, e nos casos em que ajudamos um amigo no mundo extrafísico, mas a lembrança do fato se dá no formato de um sonho em que, por exemplo, fornecemos uma roupa limpa a alguém que estava com uma vestimenta toda suja. Nos dias subsequentes, não raras vezes, encontramos o indivíduo ou amigo no mundo terreno, e acabamos por nos inteirar de que esteve, recentemente, passando por dificuldades. Ou seja, nestes casos, é bem possível que tenhamos realizado tarefa assistencialista à pessoa, durante uma projeção consciente, mas as recordações ficaram limitadas e distorcidas, até porque nessas situações, o teor vibratório da atividade é denso, o que dificulta lembranças posteriores nítidas. Um último exemplo de rememoração distorcida, que é relevante ser colocado, pela grande frequência com a qual acreditamos ocorrer, e a distorção na recordação da identidade de pessoas no astral. Há indícios de que se possa estar projetado lucidamente com alguém no mundo extrafísico, mas, no retorno à matéria, confundirmos a identidade de quem nos fazia companhia do outro lado. Entendemos que isso acontece, porque a nossa personalidade encarnada busca na memória, automaticamente, pessoas do nosso convívio e confiança que no mundo físico, no processo de rememoração das atividades no astral. Assim,
Talvez estivéssemos projetados conscientemente com algum amparador, enquanto que, no retorno ao corpo, distorcemos o fato, só recordando que estivéramos fora do corpo como parente, ou amigo, encarnado em projeção. Bom, depois de vários exemplos, de forma geral, por que ocorre a rememoração distorcida? A resposta está no funcionamento da mente humana. Resumida e didaticamente, ela pode ser dividida em inconsciente e consciente. A mente inconsciente trabalha basicamente com simbolismos, que dificultam uma interpretação mais direta e objetiva dos fenômenos. Como nos projetamos quase sempre enquanto nosso corpo dorme, e sendo justamente durante o sono que o inconsciente aflora e predomina, as projeções lúcidas poderão sofrer uma maior ou menor influência de símbolos e imagens oníricas, durante o momento da rememoração. Aí temos um problema adicional, que é o de como podemos diferenciar uma projeção astral com rememoração distorcida, de uma experiência fundamentalmente onírica, sonho. Entendemos que isso não é algo fácil, nem o mais importante, embora, às vezes, acontecimentos posteriores no mundo físico possam esclarecer que a prévia experiência noturna tenha sido uma viagem astral com rememoração distorcida. O mais relevante, para quem deseja realizar projeções conscientes com boa rememoração, é seguir algumas condutas gerais, expressas abaixo. Uma rememoração adequada depende de um corpo físico bem nutrido e descansado. O cérebro é um órgão que exige muitas calorias para um bom funcionamento, o que permite inferir que uma vida bem regrada e harmônica seja essencial, também, para a recordação dos fatos extrafísicos. Um outro fator que estimula a rememoração é descondicionar-se de pensamentos e sentimentos muito materialistas. Isto pode ser feito através de leituras frequentes sobre projeção astral, bem como sobre temas espiritualistas diversos. O treinamento persistente de técnicas projetivas também pode ser útil, tanto para a lucidez no mundo extrafísico, como para a rememoração posterior. Uma dica importante para se evitar perder um processo de rememorar, é ficar parado na cama após o despertar, buscando na memória o que se fez à noite. Se o indivíduo se levanta e vai logo cuidar de seus afazeres, desliga-se automaticamente do que pode ter realizado no astral. Neste caso, raramente recordará do que houve extrafisicamente, mais tarde, pois há uma tendência natural do inconsciente levar tudo ou quase tudo para os seus porões. Por último, vamos deixar mais uma sugestão para recordar melhor, lembrando que não temos a pretensão de ter esgotado este assunto aqui. Há pessoas que, usando técnicas auto-hipnóticas, conseguem programar o inconsciente para permitir lembranças mais assíduas e com maior qualidade das viagens astrais, que passam a fluir melhor para o consciente. Para isso, é necessário conhecer um pouco sobre auto-hipnose e hipnose. Por fim, consideramos que, quanto maior o número das condutas colocadas sejam praticadas pelas pessoas, de uma forma perseverante, melhor resultado tenderão a ter com a rememoração de atividades nos mundos sutis. Relato teste espiritual e reencontro. A vivência relatada a seguir, também disponível no livro Experiências Extrafísicas 2, exemplifica bem o aspecto da rememoração de viagens astrais. Esta vivência no astral foi bastante interessante e intensa emocionalmente. Posso destacar que esta experiência teve 3 partes distintas, onde as 2 primeiras demonstram como a nossa consciência física tem dificuldade em assimilar as realidades de outros planos. O que meu cérebro pôde decodificar, do que vivi nas 2 primeiras fases da experiência, resume-se à compreensão de que eu estava passando por testes no mundo sutil. No primeiro período, apenas entendi que eu relutava em fazer uma determinada prova, por não acreditar-me preparado. Recordo que respondi a questões num papel, o que se configura numa provável imagem simbólica, que exprimia esta fase inicial da experiência. Lembro que estava tendo bastante dificuldade em dar as melhores respostas, mas acabei superando este primeiro teste. Em seguida,
Passei a participar de uma prova prática, numa paisagem inteiramente desconhecida por mim, onde deveria descobrir pistas no ambiente. Eu era ajudado por duas pessoas. Não consegui trazer detalhes mais lúcidos para minha mente encarnada, mas trouxe a percepção de que realizar a tarefa contento. Na terceira etapa da experiência extrafísica, finalmente houve mais clareza do que pude rememorar. Recordo de ter chegado a um templo, onde transcorriam intensas atividades. Alguns aplicavam algo semelhantes aos passes de limpeza das casas espíritas terrenas, enquanto outros faziam irradiações de cura. Os trabalhadores espirituais eram muitos e trajavam roupões brancos, num amplo salão. Eu ainda estava sendo avaliado. Havia alguém a fazer anotações num papel, sobre as minhas capacidades, habilidades. Tudo era rápido e intenso demais, para minha mente material poder registrar com um grau de detalhamento desejável. No entanto, lembro que naquele recinto fui sendo avaliado em várias etapas, por diversas características. Após esta prova final, apresentaram-me uma instrutora, que era uma senhora aparentemente chinesa, de estatura bem pequena. Ela ficou próxima de mim, até as atividades do templo terminarem, quando, do corredor de acesso ao salão, surgiu um cântico muito belo. A canção, que era proferida numa língua semelhante ao italiano, expressava grande alegria. Alguém me explicou que, ao final dos trabalhos espirituais, os tarefeiros sempre cantavam. O ambiente estava repleto de satisfação, por mais uma tarefa bem realizada. Compreendi que eu fora testado, dentro de uma espécie de sessão espiritualista. Agora, as pessoas já confraternizavam. Na sequência, a instrutora, que eu perdera de vista, se aproximou de mim com um copo de alguma bebida, oferecendo-me. Várias pessoas já estavam tomando a bebida. Depois, foi-me mostrado um papel com o conjunto de minhas avaliações. Compreendi que fora bem aprovado. Então vieram, de fora do salão, amigos que eu reconheci. Não sei em que época ou lugar convivi com eles, mas sabia que não os via há muito tempo. Era uma sensação ao mesmo tempo estranha e feliz, mas isto já havia acontecido comigo outras vezes no astral. Eram 5 entidades masculinas, todos muito mais altos do que eu. Abracei um a um e as emoções foram fortes. Choramos todos. Um deles disse que, nos caminhos da vida, os amigos sempre se reencontram, e que eles sabiam que eu retornaria para aquela casa espiritual e me reengajaria nela. Eu sentia como se estivesse retornando para minha família, após uma longa e demorada viagem. Meu chakra cardíaco vibrava intensamente. Logo a seguir despertei no plano físico, fortemente emocionado, passando a relatar o que foi possível. Capítulo 10. Artigo Viagem Astral e Atividade Mediúnica. Escrito em 09 de julho de 2012. Relato Projeções Conectadas. Data da experiência, 1994. Este artigo apresenta um aspecto importante do que ocorre nos mais variados centros espíritas, espiritualistas, que usam intensivamente a mediunidade nas suas lidas ordinárias, a correlação dos trabalhos mediúnicos com experiências fora do corpo. O objetivo fundamental é assinalar o porquê da relação entre viagem astral e atividade mediúnica. Mas, antes de entrarmos no foco da questão, é importante apontar também, neste início, que o presente texto de certa forma complementa outro artigo que escrevi há tempos atrás, que foi intitulado Projeção Astral e Mediunidade, capítulo 8 deste livro. A viagem astral é um fato fortemente conectado às atividades mediúnicas de um centro, quer os médiuns saibam disso ou não. Muitos médiuns têm experiências extrafísicas, mas não possuem boa capacidade de rememoração do que lhes sucedeu. Até possuem boa lucidez quando estão fora da matéria, mas, logo depois que retornam ao plano físico, não se lembram do que ocorreu, ou apresentam memórias distorcidas, chamando-as de sonhos. Fundamentalmente,
Para que um trabalho espiritual funcione a contento, não basta apenas a realização da atividade mediúnica no dia marcado para a sessão no templo. Antes disso, no mundo espiritual, existem preparativos para o que precisará ser feito no plano terreno. E esta preparação prévia no astral, muitas vezes requer a presença em loco de um ou mais médiuns, que são retirados de seus corpos físicos, ou atraídos, por mentores especializados. Então, uma vez no mundo sutil, esses médiuns recebem instruções ou mesmo já iniciam uma atividade energética preliminar, que os conecta às entidades que serão tratadas no templo terreno, no dia programado para a sessão mediúnica. Além do que foi comentado, destaca-se que há mais duas situações de relação entre projeção astral e atividade mediúnica nos centros espíritas, espiritualistas. Uma delas é a correlação entre os fenômenos, no próprio período da sessão mediúnica. Não é tão raro que um ou mais médiuns, durante os trabalhos práticos, acabe saindo de seu corpo para cumprir tarefa no astral, seja para atuar bioenergeticamente, de forma passiva, como doador de ectoplasma, ou de forma mais ativa, aplicando passes magnéticos em desencarnados, por exemplo, ou ainda para obter informações sobre o ambiente circundante, quando podem até receber instruções diretamente dos mentores presentes. A outra correlação relevante entre viagem astral e atividade mediúnica é a que se dá após a sessão de trabalhos no centro, quando os médiuns já retornaram para suas residências. É frequente que algumas tarefas só terminem posteriormente, no astral, com o concurso direto de alguns médiuns, em desdobramento espiritual. Essas atividades posteriores à sessão espiritualista podem perdurar vários dias, quando um ou mais trabalhadores encarnados serão induzidos a saírem do corpo, geralmente durante a noite. Portanto, em resumo, assinale-se que a atividade mediúnica de vários tipos de grupos espiritualistas está intrinsecamente relacionada ao fenômeno da viagem astral. E esta correlação acontece nos momentos distintos apontados, mas para execução de um plano comum, que é o de auxiliar bioenergeticamente a desencarnados e também a encarnados. Embora grande parte dos sensitivos, médiuns não tenha boa consciência de sua atuação fora do ambiente físico, cremos que a tendência futura é de elevação desta conscientização. Relato Projeções Conectadas. O seguir, apresenta um relato que consta no meu livro Experiências Extrafísicas, que exemplifica razoavelmente a ação de médiuns no astral. Logo no início de minhas atividades mediúnicas, ocorreu uma projeção astral muito significativa para mim. Realizei uma tarefa no mundo extrafísico, acompanhado pelo professor Nelson. Ele era o dirigente de um dos dois centros onde eu atuava e também lecionava na mesma universidade que eu frequentava. Durante o início da viagem astral, eu caminhava solitariamente por uma estrada, rumo a um local desconhecido. Cheguei a uma localidade onde haviam vários prédios, como se fosse um conjunto habitacional. Numa espécie de praça estaquei, observando que a uma certa distância estavam muitas pessoas com aspecto humilde, algumas sentadas no chão, aparentemente gente sem moradia. Confesso que cheguei até o lugar sem saber bem o porquê. Talvez estivesse sendo guiado por algum amparador invisível. Então, resolvi me aproximar de um grupo, quando, para minha surpresa, avistei o Nelson. Ele parecia estar ajudando de algum jeito aquele pessoal. Notei, agora que eu estava mais próximo, que os indivíduos ali eram todos índios. Homens, mulheres e crianças possuíam pele morena, rostos arredondados e olhos um pouco oblíquos, como os indígenas brasileiros. No entanto, eles trajavam vestuário normal de pessoas das cidades grandes. Fui retirado do meu estado de surpresa e inoperância, por alguém que exclamou: "Puxa! Que bom! Chegou mais um para ajudar." De imediato, passei a me integrar ao trabalho. No entanto, não me recordo ao certo o que fiz de bom para aquelas pessoas. Era algo ligado à cura,
mas minha mente material não conseguiu registrar exatamente o meu papel ali. Logo em seguida, depois de um tempo impreciso no astral, despertei no corpo material. Fui à universidade feliz porque me encontraria com Nelson, podendo lhe contar que estivéramos juntos no plano espiritual, fazendo algo de útil a algumas entidades necessitadas. Eu concluíra que aqueles índios eram desencanados que precisavam de algum aporte de bioenergia de nós, médiuns do centro espírita recém-fundado. Quando encontrei-me com o Nelson, eu lhe disse de supetão: sonhei com você. Ele, de bate-pronto, retrucou: eu também sonhei com você. Então pedi que ele contasse, primeiramente, o que sonhara. Nelson disse que lembrava ter ajudado a um grupo de pessoas, atuando como médico. Após um certo tempo de auxílio, ele narrou que eu havia chegado e me juntando ao trabalho. Em seguida a esta fase do serviço espiritual, segundo ele, nós saímos juntos do local e fomos para uma outra região, onde atingimos um vilarejo cheio de casas. Fomos em várias residências para verificar a saúde das pessoas. Nós éramos considerados como médicos naquele lugar. Depois ele retornou ao corpo, guardando na memória os fatos aqui relatados. O seguir, contei ao Nelson a minha versão da viagem astral. Nós ficamos muito satisfeitos, por termos nos lembrado de alguns detalhes das experiências extrafísicas que coincidiram entre si. Pode-se verificar que estivemos no mesmo local, a princípio, pois ambos vimos inúmeras pessoas que precisavam de ajuda. No meu relato, quando eu cheguei, ele já estava lá. Na narrativa de Nelson, eu cheguei após ele já estar executando uma tarefa. Ou seja, a perfeita coerência. No entanto, ocorreu uma discordância, que foi quanto ao aspecto dos desencanados. Eu os vi como sendo de etnia indígena, enquanto Nelson os viu como pessoas comuns de uma grande cidade brasileira, com diversas miscigenações. Acredito que a minha rememoração da projeção tenha sido de qualidade inferior à de Nelson neste ponto. Entendo que, às vezes, o nosso cérebro físico provoca algumas distorções quanto às experiências extracorpóreas, introduzindo ou suprimindo detalhes, ou ainda transformando algumas imagens astrais em algo ou alguém com quem estamos mais acostumados, no nosso dia a dia terreno. É importante destacar também, que eu não entendi exatamente qual era a nossa função, tendo interpretado que fora uma atuação no sentido de curar as pessoas. Já o Nelson compreendera que agíamos como médicos. Desta forma, pode-se concluir que também há boa coerência entre os relatos nesta questão. Mais à frente, o Nelson lembrou de uma segunda fase da projeção, quando fomos no vilarejo de casas. Eu, por minha parte, não recordo deste período. Minha mente consciente não foi capaz de reter ou registrar estes outros fatos, embora eu estivesse lá de forma lúcida e atuante, conforme a narrativa de meu amigo. Aqui, é possível notar um fenômeno comum no astral. Podemos estar acordados e agindo lucidamente, mas corremos o risco de não trazer a memória das ocorrências para o cérebro físico. Isto caracteriza o que se chama falta de capacidade de rememoração. Finalizando este relato, é relevante assinalar que eu e o Nelson, naquela época, não tínhamos conhecimento de que poderíamos nos projetar pelos nossos próprios meios. Entendíamos o fenômeno exclusivamente sob a ótica do espiritismo cristão, que basicamente o denomina desdobramento espiritual. Compreendíamos que principalmente através dos guias espirituais é que poderíamos libertar os nossos perispíritos do corpo material, para que pudéssemos ir até o plano astral e auxiliar em alguma tarefa, através das nossas bioenergias. Capítulo 11. Artigo: Fatores interferentes na rememoração das viagens astrais. Escrito em 15 de julho de 2012. Relato: endometriose. Data da experiência: 16 de maio de 2003. Introdução: num outro artigo, aspectos sobre a rememoração de viagens astrais. Capítulo 9. Deste livro,
discorri basicamente sobre os tipos de recordação de uma experiência extrafísica que podem acontecer, apontando também quais as condições que favorecem uma boa lembrança de atividades astrais. No presente artigo, a intenção é apresentar alguns dos fatores que interferem numa adequada recordação de uma experiência fora do corpo. Mas, antes de entrar no assunto-alvo desse texto, é relevante assinalar que a rememoração de uma viagem astral pode ser classificada em duas modalidades, quanto ao momento de sua ocorrência, conforme as minhas percepções, baseadas em experiências particulares. A primeira é o que chamo de rememoração instantânea online, no qual o projetor está no astral e o registro de suas ações, vivências é imediato no cérebro físico. A segunda modalidade é o que denomino de rememoração posterior, que significa que a pessoa estava no astral agindo, vivenciando experiências, mas que só após o seu retorno ao corpo físico é que há a transferência das memórias para o cérebro material, no nível consciente. Feita a distinção entre essas duas modalidades de rememoração, quanto ao momento da ocorrência, passemos a alguns dos fatores que interferem, atrapalham ambas modalidades. A. Estado físico do projetor. O estado do corpo material do projetor, durante ou logo após sua atividade no astral, pode bloquear inteiramente ou distorcer a rememoração de suas vivências extrafísicas. Vou exemplificar com ocorrências próprias. Há um tempo atrás, numa determinada noite, eu realizei uma tarefa de assistência no mundo sutil. Enquanto ainda dormia, estava acontecendo a recordação dos fatos com plena lógica. No entanto, o processo foi interrompido por um sonho, onirismo, onde eu acabara de descobrir um pouco de serragem no ambiente e, ao pegar um punhado com uma das mãos, coloquei na boca, tentando comer aquilo. A sensação era de extrema secura na língua e gengivas, e logo despertei na cama. Na realidade eu estava com muita sede, pois como passava por uma crise de rinite alérgica, dormia de boca aberta, o que provocou grande ressecamento. Ou seja, o meu estado físico interferiu na rememoração da assistência extrafísica, já que a sede contribuiu para induzir o sonho em que eu comia serragem. Numa outra oportunidade, eu explorava certa localidade astral com curiosidade, até que comecei a sentir faltar-me oxigênio em pleno mundo extrafísico, o que é um contrassenso, pois não respiramos do outro lado. Logo em seguida, despertei no meu leito. Constatei que eu estava dormindo com o rosto no travesseiro, o que me impedia de respirar adequadamente. Com o despertar abrupto, perdi quase todas as lembranças do que fazia no astral. Portanto, a falta de boa oxigenação durante o sono, não só interrompeu a experiência, como prejudicou a rememoração. Além dos exemplos apresentados, lembramos que a questão do estado físico do projetor é algo bastante amplo, não sendo difícil perceber que se a fisiologia do indivíduo não estiver boa, a rememoração provavelmente será prejudicada. Assim, se o viajante estiver com algum problema orgânico, se estiver drogado ou alcoolizado, mesmo que se projete com alguma lucidez, pouco ou nada recordará. B. Ambiente inadequado. Há casos em que o ambiente material onde o projetor repousa é inadequado, para ter boas rememorações das experiências extrafísicas. Não é difícil explicar esta situação. Por exemplo, vou contar o que ocorreu com um amigo, que me relatou estar projetado lucidamente dentro de sua casa. Ele observava atentamente os móveis e ia de cômodo em cômodo, constatando alguns detalhes e concluindo que não havia presença de qualquer intruso. De repente ouviu que lá fora estava começando a chover. Em seguida, retornou ao corpo físico. Levantou-se e foi até a janela, para conferir a chuva que percebera enquanto estava no astral. No entanto, o céu estava limpo e estrelado. Em seguida, saiu para o quintal, atraído por um barulho d'água. Notou, então, que a torneira do tanque estava pingando em um balde, logo abaixo, que estava enchendo aos poucos. Concluiu que aquele gotejamento havia sido captado pelos seus ouvidos, enquanto dormia,
o que interferiu na sua viagem astral e no próprio registro da experiência pelo seu cérebro físico. Ele focou tanto na questão da chuva, que esqueceu-se de boa parte do que fizera em casa no astral. Ou seja, aquela chuva que ele notara no plano sutil, fora uma distorção de rememoração da experiência. Além desta exemplificação, assinale os locais em que se usam despertadores barulhentos, que tiram as pessoas da cama com um belo susto, na hora de ir trabalhar ou estudar. Nesta situação, o choque de adrenalina nos indivíduos que assim acordam, os leva a focar nas atividades terrenas, impedindo praticamente por completo uma rememoração efetiva das vivências astrais. Poderia apontar outros tipos de ambiente inadequado, mas paro por aqui. C. Cultura do projetor. Todo o conjunto de conhecimentos adquiridos pelo indivíduo que se projeta lucidamente, bem como a sua própria religião e hábitos, podem influenciar, interferir na rememoração das vivências extracorpóreas. Isso não é algo complicado para se compreender. Darei um exemplo que li num livro espírita, há muitos anos atrás, cuja referência me escapa à memória. O caso era de um homem que, durante uma de suas noites de sono, fora induzido a sair de seu corpo por seu mentor, pois deveria conversar com uma entidade feminina luminosa, que iria lhe passar uma mensagem importante. O fato ocorreu como planejado no mundo espiritual, mas, após retornar ao corpo físico, o homem despertou com a seguinte memória distorcida: ele acreditava ter encontrado com Maria, mãe de Jesus. Isto é, o projetor teve uma rememoração distorcida pela sua cultura fortemente católica. Além disso, não recordou o conteúdo de sua mensagem, que ficou retida no seu inconsciente, pois o impacto do encontro com o iluminado espírito feminino fez ele perder o objetivo principal, durante o processo de rememoração. Em resumo, lá no astral o homem compreenderá a mensagem, mas, uma vez de volta ao plano material, não pôde registrar adequadamente o conteúdo. Palavras finais. Não me estenderei mais sobre outros fatores que influenciam na recordação de experiências fora do corpo, pois creio que o objetivo fundamental desse artigo foi atingido. Espero que, após a leitura desse texto, projetores menos experientes possam ser beneficiados. É importante sempre termos uma boa autocrítica quanto às nossas vivências no astral, de modo que possamos identificar, na medida do possível, o que é uma lembrança legítima e o que é uma distorção de memória. Relato endometriose. Na sequência, deixo o relato endometriose, que exemplifica muito bem como os conteúdos culturais ou conhecimentos específicos de uma pessoa, no caso, a ausência de certos conhecimentos, podem distorcer, interferir na rememoração de uma atividade extracorpórea. Este relato está registrado no meu livro eletrônico Experiências Extrafísicas 2. A experiência que passo a relatar foi bastante interessante para mim, pois obtive uma informação da área médica no astral, a qual desconhecia no mundo físico, confirmando posteriormente a sua veracidade aqui no plano material. A recordação que tenho das minhas atividades extrafísicas, naquela noite, foi a partir da minha estadia no local ignorado, mas que me parecia ser um cômodo de hospital. Estava no ambiente, um homem de elevada estatura, cuja fisionomia não lembro mais, e uma bela jovem com idade aparente entre 18 e 21 anos. Ela tinha cabelos loiros, pele branca, rosto de traços bem simétricos, relativamente magra e com altura mediana, apresentando-se com um vestido longo de cor clara. O homem supracitado, que mantinha uma atitude de médico, falava comigo sobre a moça, explicando-me que ela tinha uma endometria ou endometria, não recordo exatamente o termo. Confabulei com ele por um tempo, recebendo informações mais detalhadas sobre a doença da jovem. No entanto, não consigo ter reminiscências nítidas do conteúdo, provavelmente porque, sendo um assunto que não domino aqui no mundo terreno, deve ter contribuído para uma falha na rememoração. Em dado momento, a moça interveio na conversa, dirigindo-se a mim,
O que me incomoda realmente é que sou infértil. Eu, tentando consolá-la, acabei dizendo-lhe uma verdade. Isso não é importante, pois também sou infértil e vivo feliz. Isso não me atrapalha em nada. Bem, realmente foi uma observação esfarrapada, já que, para a maioria das mulheres,